Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos de ótica geométrica, nós vamos ver agora as leis da reflexão, tá? Então, só recordando, com exceção das fontes de luz primária. Então, lembra que as fontes de luz, podem ser primárias ou secundárias, As fontes de luz primárias são aquelas que têm luz própria, Elas emitem a própria luz. Então, por exemplo, o Sol, as estrelas e por aí vai, Então, eles a gente enxerga porque a luz deles já vem até nosso olho. Já os demais objetos são enxergados por meio da luz que eles emitem através do processo da reflexão. Então, esse cidadão está se vendo no espelho por quê? Ele está recebendo luz de uma fonte primária, por exemplo, o Sol. Essa luz que chega até ele é refletida até o espelho e o espelho reflete de volta até o olho dele. Aí ele se enxerga. Então, a luz, quando se propaga num determinado meio, vai incidir numa certa superfície, que a gente chama de S, e retorna para o meio. Então, olha só, a gente tem aqui uma lanterna emitindo um feixe de luz. Esse feixe de luz é formado por vários raios de luz. Então, o que acontece com cada um desses raios de luz? Incidem nessa superfície e são refletidos. Então, a gente pega aqui um raio, por exemplo, e chama ele de raio incidente, que é o que chega até na superfície. E aqui eu tenho o raio refletido, que é aquele que a superfície refletiu para mim, tá? Bom, a gente vai pegar e estudar aqui os elementos da reflexão, Lembrando o seguinte, um feixe de luz é formado por vários raios de luz. Então, ao invés de eu estudar um feixe inteiro, eu pego um raio de luz para estudar e depois estendo a ideia para todos os raios que formam o feixe, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho um espelho, tá? Uma superfície espelhada. Repara que esses tracinhos aqui, eles indicam a parte traseira do espelho, tá? Então, essa aqui é a parte de trás. E essa aqui, então, é a parte da frente. E é a parte da frente que reflete, tá bom? Então, olha só. Eu tenho um raio de luz que chega até no espelho. Esse raio de luz é chamado de raio incidente e, às vezes, a gente escreve só RI para facilitar a nossa vida. Eu tenho, então, que o raio de luz incide e reflete. Eu tenho o raio refletido, que a gente costuma chamar de RE, tá bom? Para facilitar a nossa vida na hora de fazer essa construção aqui de raio incidente e refletido, eu venho e faço uma reta, eu posso continuar ela aqui para baixo, só que eu tenho que tomar cuidado que essa reta faz 90 graus com o espelho, tá? Então, olha só, essa reta, esse segmento faz 90 graus com o espelho. E a gente chama essa reta de reta normal e indica pela letra N, tá bom? Então, lembrando que a normal é perpendicular ao espelho, tá? O que é perpendicular mesmo? Faz 90 graus com o espelho. E aí, pessoal, se eu pegar e medir esse ângulo aqui, do raio incidente, deixa eu até pegar uma outra cor para destacar. Cadê? Aqui, Se eu pegar e medir aqui o ângulo do raio incidente até a reta normal, eu vou ter esse ângulo I aqui, que a gente chama de ângulo de incidência, tá? Cuidado que é do raio incidente até a normal, não é esse ângulo aqui embaixo, tá bom? E se eu pegar e fizer a mesma coisa, medir um ângulo do raio refletido até a reta normal, eu vou obter um ângulo que a gente chama de Rzinho, que é o ângulo de reflexão, tá? Então, a gente tem esses elementos aqui.
Esquematicamente eu tenho isso, ó. Raio de luz incide, é refletido. Traço A normal, fazendo 90 graus com o espelho. Do raio incidente até a reta normal, eu tenho aqui o ângulo de incidência. E do raio refletido até a normal, eu tenho aqui o ângulo de reflexão, tá certo? Bom, quando a gente vai estudar a reflexão, a gente tem duas leis que regem a reflexão, que explicam o que está acontecendo. A primeira lei da reflexão é aquela que a gente acaba utilizando menos. O que essa lei me diz? Que todos os elementos aqui, o raio incidente, o raio refletido, a reta normal, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Como assim, professor? Bom, se eu pegar e for indicar tudo isso aqui, né, que ele colocou θi, θr, eu posso chamar de I e R. Aqui raio incidente, aqui raio refletido, né? Todos eles estão na mesma superfície, tá? Todos eles eu posso colocar numa mesma superfície, como se fosse uma folha de papel, uma parede, alguma coisa assim, tá? Só que o mais importante para a gente, né, que a gente mais utiliza, é a segunda lei da reflexão, que diz o seguinte, que o ângulo de reflexão tem a mesma medida do ângulo de incidência. Ou seja, se eu chamar I de ângulo de incidência e R o ângulo de reflexão, ó, I é igual a R ou R igual a I, né? Dá na mesma. Então aqui até eu peguei um exemplo de um raio de luz incidindo no espelho fazendo 20 graus com a reta normal. O raio refletido também vai fazer 20 graus com a reta normal, tá? E a gente usa muito isso, né, nos exercícios. E uma coisa muito importante é o seguinte, se o raio de luz incidir de maneira perpendicular ao espelho, ou seja, se ele fizer 90 graus com o espelho, tá? Ó, do raio de luz até o espelho que eu estou olhando. Ele vai ser refletido sobre ele mesmo, olha aqui. O raio de luz incidiu, está de verdinho, e refletiu nele mesmo. O ângulo de incidência e o de reflexão será 0 graus. Oh, mas como assim 90 graus e 0 graus? Lembra que quando eu vou estudar esses raios de luz aqui, né, eu tenho aqui raio incidente, reta normal, que está torta, né, ela tem que sair aqui, ó, tá mais ou menos certo. E aí eu tenho o raio refletido, né? O ângulo de incidência e de reflexão eu vou olhar em relação à reta normal. Repara que a normal está aqui também, ó. A normal está aqui. Então, do raio incidente até a normal e do raio refletido até a normal formou 0 graus, está tudo junto. Enquanto que desses raios de luz até o espelho, que seria aqui esse ângulo, aqui de baixo, ó, esse aqui é do raio refletido, raio incidente, ao espelho. E esse outro aqui de baixo é do raio refletido ao espelho, o ângulo de baixo, que não é ângulo de incidência nem de reflexão, tá? Aí sim, se eu for olhar do raio incidente até o espelho, fez 90. Se eu for olhar do raio refletido até o espelho, fez 90, tá bom? Isso aqui vai ficar mais claro na hora que a gente for fazer exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo está assim. A figura representa um raio de luz que incide no espelho plano. Então, olha só, raio incidente. E por ele é refletido. Aqui, ó, raio refletido. Na letra A, ele me perguntou qual é o ângulo entre a normal à superfície do espelho e o raio refletido. Olha só, na letra A ele quer o ângulo entre normal e raio refletido. Ou seja, ele quer o ângulo de reflexão.
tá? Ele quer o R. Ah, mas como que eu faço isso? Primeira coisa que eu faço é traçar a reta normal, certo? Bom, após traçar a reta normal, eu tenho que olhar aqui na minha imagem onde que está o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, tá? Então aqui eu tenho o ângulo de incidência do raio incidente à reta normal. E aqui eu tenho o ângulo R de reflexão. Lembra que eu quero achar o ângulo R. Então, o primeiro passo, olha só, se eu tenho R, né, eu lembro que ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão, que dá na mesma falar que reflexão é incidência, né? Dá na mesma. Então, o que que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o I. Ah, mas como que eu faço para calcular o ângulo de incidência? Eu volto aqui e lembro que da reta normal até o espelho é 90 graus, não é? E eu já tenho este ângulo aqui de baixo que mede 40 graus. Ó, eu já tenho esse ângulo de 40, que é do raio incidente até o espelho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lembrar que ângulo de incidência mais 40 graus dá 90 graus. Por que isso? Repara, eu já tenho esse ângulo de 40 aqui embaixo, não é? Aqui eu tenho o ângulo de incidência. Então, se eu juntar os dois, vai dar 90 graus. Então, o ângulo de incidência é 90 graus menos 40 graus. Portanto, ângulo de incidência vai ser 50 graus. Assim que eu achei o ângulo de incidência, ó, descobri que esse cara mede 50 graus, agora eu posso ir para o segundo passo, que é calcular o ângulo de reflexão. O que eu lembro? Pela segunda lei da reflexão, que é isso aqui que a gente colocou, né? Ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Se eu sei que o de incidência vale 50, o ângulo de reflexão também mede 50. Tá certo? Então, tá feito. Agora, no item B, ele quer o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido. Ele quer este ângulo aqui, ó, do raio incidente até o refletido, tá certo? Que eu vou chamar de alfa, né? Aqui em física a gente gosta muito de utilizar letra grega. Bom, esse alfa aqui, quem que vai ser? O ângulo de incidência que mede 50, mais o de reflexão que eu sei que também mede 50. Então, ó, alfa é igual a incidência mais reflexão. O ângulo alfa vai ser 50 graus mais 50 graus. Portanto, o ângulo alfa mede 100 graus. Tá certo? Bom, segundo exemplo. Determinar o ângulo X da figura abaixo. Olha só, o que eu tenho aqui nessa situação? Eu tenho um raio de luz que chega no espelho, incide, é refletido por ele, incide no segundo espelho e é refletido, não é? Então, eu tenho dois espelhos. Eu posso começar dando nome para eles para não ficar perdido. Então, eu vou chamar esse cara aqui de espelho 1 e esse cara de espelho 2, certo? Esse raio de luz que incide no espelho 1, eu posso chamar de raio incidente 1. O que é o próximo passo? Lembrar que onde o raio de luz incide, eu vou ter a reta normal. Como é a reta normal do primeiro espelho, eu chamo de N1. Olha só, o raio de luz incidiu e refletiu, não é? Então, eu tenho raio refletido do espelho 1. E ele chega aqui no espelho 2, né? Quando ele chega no espelho 2, eu posso chamar ele de raio incidente 2. É o mesmo raio de luz. Só que aqui eu estou olhando para o espelho 1 e aqui eu estou olhando para o espelho 2.
E quando ele incide no espelho 2, eu posso vir e fazer a normal do espelho 2, para me ajudar. Ele incidiu e refletiu, eu tenho raio refletido 2, tá certo? Bom, para achar o ângulo x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir descobrindo todos estes ângulos até chegar no ângulo x, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Eu tenho este ângulo aqui, ó, que é o ângulo do raio incidente 1 até a normal 1. Então, eu posso chamar ele de 1, né? Que é o quê? O ângulo de incidência em E1, que é o espelho 1. Então, o primeiro passo é calcular I1. Como que eu vou calcular esse ângulo I1? Eu tenho que me lembrar que do espelho até a reta normal é 90 graus. Aqui em cima eu já tenho 40. Então, eu vou descobrir quanto que falta para chegar no 90. Então, I1 vai ser 90 graus menos os 40 que eu já tenho aqui em cima. Portanto, I1 vale 50 graus. Então, eu já descobri que este cara mede 50 graus. Próximo passo. Vou seguindo aqui, ó. Esse ângulo aqui, que vai do raio refletido do espelho 1 até a normal 1, é o meu R1. Então, R1 vai ser o ângulo de ângulo de reflexão em espelho 1, tá? Então, o segundo passo é fazer o cálculo de R1. Bom, o que a gente lembra? Pela segunda lei da reflexão, ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. No caso, R1 é igual a I1. Portanto, o R1 vai valer 50 graus também. Então, eu sei que este ângulo mede 50 graus, certo? Vou seguir. Eu tenho essa informação aqui e tenho que chegar nessa. Então, vou seguir e achar este ângulo aqui, tá? Que eu posso pegar e chamar de uma letra qualquer. Vou chamar ele de alfa, por exemplo, tá? Então, o terceiro passo é cálculo de alfa, né? O que a gente sabe? Da reta normal até o espelho é 90 graus. Eu já tenho 50 graus deste ângulo aqui de reflexão. Para achar o alfa, eu tenho que ver quanto que falta para chegar em 90. Então, o alfa vai ser 90 graus menos os 50 graus lá de cima. Portanto, o alfa mede 40 graus. Então, este ângulo aqui mede 40 graus, certo? Seguindo aqui, ó, eu tenho este ângulo de 90 e eu preciso encontrar esse ângulo aqui de baixo, que eu posso pegar e chamar, por exemplo, de beta, né? E para a gente fazer o cálculo de beta, a gente vai ter que ver onde que ele está. Olha só, eu tenho este lado do espelho, este outro lado do espelho e tenho aqui este raio, não é? Então, repara que a gente obtém um triângulo, não tem? Então, para a gente vir aqui para o próximo passo, tá? Para o próximo passo, que é o cálculo de beta, eu vou ter que usar aquele triângulo ali, tá? Olha só o que eu já tenho, ó. Eu tenho o triângulo, aqui é o espelho 1, aqui é o espelho 2, o ângulo entre eles é 90 graus, certo? Aqui em cima eu já tenho o alfa, e lembrando que o alfa mede 40 graus, né? E o beta está aqui embaixo. Ah, mas como que eu faço para achar o beta?
né? Aí aqui eu tenho que lembrar de uma propriedade muito importante. Um lembrete, né, que a gente aprende lá em geometria no ensino fundamental. A soma dos ângulos internos de um triângulo, né, de qualquer triângulo, não precisa ser apenas retângulo, é 180 graus. Então quer dizer que se eu somar todos esses ângulos aqui, o beta mais o 40 graus mais o 90 graus, isso aqui tem que dar 180 graus. Então, o beta mais, se eu somar 40 com 90 graus, vai dar 130 graus. Isso aqui tem que ser 180. Então, beta vai ser 180 graus menos 130 graus. O ângulo beta, 180 menos 130, mede 50 graus. Voltando aqui na imagem, então eu sei que eu tenho 50 graus, tá certo? Se eu sei que esse ângulo mede 50, eu posso seguir e agora achar este ângulo aqui de cima, tá? Esse ângulo aqui de cima, pessoal, é o ângulo do raio incidente do segundo espelho até a normal a ele. Então, eu posso chamar de I2, certo? Como que eu faço para achar o I2? Lembra que o beta aqui de baixo mede 50, não é? Lembra que da reta normal até o espelho faz 90. Então, para achar o I2, dos 90 eu tiro 50 que eu tenho aqui embaixo e achei ele, tá? Então, o nosso quinto passo é fazer o cálculo de I2, certo? Então, lembra que o I2 vai ser os 90 graus menos os 50 graus, que é o beta ali de baixo. Portanto, I2 vai ser 90 menos 50, 40 graus, tá? Então, eu sei que este ângulo aqui mede 40 graus. Qual é o próximo passo, professor? Se eu já tenho o I2, eu tenho que achar esse ângulo aqui, ó, tá? Até chegar no X. Lembra que eu tenho que achar todo mundo até chegar no X. Bom, após o I2, eu vou ter, então, este ângulo aqui, ó. Quem que é esse ângulo? O ângulo do raio refletido até a normal do segundo espelho. Então, esse cara aqui é o R2, né? O que a gente lembra? Que o R2, pela segunda lei da reflexão, é igual ao I2. Então, o nosso sexto passo é fazer o cálculo de R2. Lembra que, usando a segunda lei da reflexão, R2 igual a I2. Portanto, o R2 também mede 40 graus, tá? Então, aqui também é 40 graus. E, por fim, eu vou chegar onde eu estou precisando, que é achar o bendito do X, tá? O X, como que eu vou fazer ele? Né? Vou lembrar que eu tenho esse 40 graus. Vou lembrar que do espelho até a normal mede 90. Então, eu já tenho 40. O que faltar para o 90 é o X, tá? Então, o nosso sétimo e último passo é o cálculo de X, tá? Então, para a gente calcular esse bendito desse X, eu vou pegar 90 graus menos os 40 que eu já tinha, portanto, o X mede 50 graus, tá certo? Então, vamos agora para o último exemplo, tá? Então, o último exemplo está assim. Considere o desenho abaixo, em que E1 e E2, aqui, são dois espelhos que formam entre si
um ângulo de 45 graus, né? Olha só, o ângulo agora mede 45 graus. O raio incidente no espelho E1 é refletido, indo atingir o espelho E2. Ó, eu tenho esse raio incidente que ele é refletido. Então, acontece isso aqui, ó, refletiu. Determine o ângulo que o raio refletido pelo espelho E2 forma com o raio incidente do espelho E1. Então, olha só, esse raio incidido ele vai ser refletido. Temos a normal e reflete. Para a gente poder ver melhor, eu coloquei o ângulo um pouquinho torto, mas era para ele estar mais para cá, só que ia ficar muito fechadinho. Então, o que o exercício quer é que eu encontre, né, que a gente encontre este ângulo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui com uma cor que fica melhor. Este ângulo aqui que eu vou chamar de X, tá? Ah, mas como que eu vou fazer isso aqui? Bom, primeiramente, aqui eu tenho o ângulo de incidência, o raio incidente 1, incidiu no espelho é 1. Eu tenho aqui o raio refletido 1, que acaba sendo o raio incidente no espelho 2. Ó, incidiu, né, refletiu de um e refletiu no outro. E aqui eu tenho o raio refletido no espelho 2. Aqui eu tenho a normal do primeiro espelho e a normal do segundo espelho. O que eu tenho é que o ângulo de incidência do primeiro espelho é 38 graus, está aqui. E aqui, ó, eu tenho o ângulo de reflexão. Eu vou puxar para cá para não ficar muito empaçocado. Então, eu tenho reflexão do primeiro espelho. Repara que a gente vai ter que ir encontrando este ângulo aqui para achar este, depois esse, até eu conseguir chegar aqui, ó, nesse ângulo X, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é calcular R1, né? Calcular o R1 é fácil. A gente sabe pela segunda lei da reflexão que R1 é igual a I1. Então, portanto, R1 também mede 38 graus. Então, eu tenho um ângulo aqui de 38 graus. O próximo passo, eu vou seguindo e vejo que eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo eu vou chamar de alfa. Então, o meu segundo passo é calcular alfa, tá? Bom, para a gente calcular o alfa, eu lembro que da normal até o espelho vale 90. Eu já tenho esse ângulo aqui em cima que mede 38, não é? Então, o que falta para o 90 é o meu alfa, tá? Então, para a gente encontrar esse valor do alfa, eu vou lembrar que alfa é igual a 90 graus menos 38 graus, né? Então, se eu fizer 90 menos 38, vai dar 52 graus. Então, este alfa mede 52 graus, tá certo? Então, eu tenho aqui este ângulo aqui. Seguindo, falta este carinha aqui, ó. Né? Porque eu já tenho esse ângulo de 45. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de baixo de ângulo beta, tá? Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. Então, o terceiro passo é calcular beta, tá certo? Bom, para eu calcular o beta, eu tenho que lembrar aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Olha o triângulo que a gente tem. Ele pega aqui, vem para cá e pega este ângulo aqui, tá? Então, eu vou refazer o desenho aqui para ficar mais fácil, tá? Então, olha,
Eu tenho aqui o espelho, eu tenho aqui o outro espelho, esse ângulo mede 45 graus. Aqui eu tenho o alfa e cá embaixo eu tenho o beta, tá certo? Então quer dizer que o beta mais o alfa mais o 45 graus mede 180. O alfa a gente sabe que mede 52 graus. Então, beta mais 52 graus mais 45 graus é 180, né? Então, beta fica, beta mais. Se eu somar 52 graus com 45 graus, isso aqui vai dar 97 graus. Isso tudo aqui dá 180. Mando esse 97 para lá, então fica 180 menos 97, beta é igual 180 menos 97, se eu fizer as contas, vai dar 83 graus. Então, repara que às vezes a gente fica aqui inspirado no exercício anterior de dar valor igual, mas não dá, né? Nem sempre. Então, eu sei que esse ângulo beta aqui é 83 graus, tá certo? Deixa eu tentar dar uma despoluída aqui. Seguindo aqui, galera, eu tenho este ângulozinho aqui, que é o ângulo de incidência do primeiro espelho, que eu tenho que calcular, né? A receitazinha de bolo é a mesma coisa. Então, se eu tinha feito aqui o terceiro passo, né? O quarto passo é calcular I2, né? Lembra que o I2 é o que falta para chegar em 90 graus aqui, ó, né? Eu já tenho beta que mede 83. Para chegar no I2, né, para dar o I2 é o que falta. Então, o I2 vai ser 90 graus menos 83 graus. O I2 vai dar 7 graus, tá certo? Tá quase acabando, ó. Depois que eu achei esse ângulo de incidência aqui, que mede 7 graus, eu vou achar o ângulo de reflexão, que mede a mesma coisa que ele, ó, tá aqui. Tá pequenininho, é o R2, tá certo? Então, próximo passo, quinto passo, calcular R2. Então, o R2, né, pela segunda lei da reflexão, o R2 é a mesma coisa que o I2. Então, portanto, o R2 também mede 7 graus, tá certo? Então, eu volto aqui e lembro que este cara mede 7 graus. Tá bom, professor, fiz essa coiseirada toda, mas como que eu vou chegar nesse bendito desse ângulo X aqui? Para a gente calcular o ângulo X, olha que a gente tem que olhar agora um outro triângulo, pessoal. Olha aqui. Eu tenho aqui este raio de luz e este outro raio de luz. Repara que o ângulo X é um dos ângulos internos deste triângulo, não é? Então, para eu finalmente calcular o ângulo X, tá? Para a gente ir para o último passo, que é para fazer o cálculo de X, né? Eu tenho que olhar no triângulo. Então, olha só. O triângulo que a gente obtém é esse cara aqui, ó. Vim, desci e subi. Então, vim, desci, subi, certo? O que a gente tem? O ângulo X, né? A gente tem também aquela normal que vinha aqui e me dava um ângulo de 38 e outro ângulo de 38. Olha só. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E eu tenho a outra normal aqui do segundo espelho que me dá um ângulo de 7 e outro ângulo de 7. Certo? Então, eu tenho todos os ângulos internos do triângulo menos o x. Então, o que a gente se lembra? De novo, que a soma dos ângulos internos
do triângulo é 180 graus. Então, x mais 38 graus mais 38 graus, que são dois carinhas aqui em cima, mais 7 graus mais 7 graus vai dar 180 graus. Então, x mais. Aí eu primeiro venho e somo esse negócio todo aqui. Tá certo? Então, 38 mais 38 mais 7 mais 7, se eu somar isso tudo aqui, vai dar 90 graus. Isso aqui é 180. Então, x vai ser 180 menos 90 graus. Então, finalmente, eu descubro que o ângulo que eu quero mede 90 graus. Tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula, que é um pouquinho extensa. Tá? Bons estudos a todos, gente. Até mais.